Hoje, quando eu falar bom dia, sexto ano, é um pouquinho mais literal do que normalmente. Hoje eu tô falando com o pessoal do ensino médio, com o pessoal do vestibular, que eu vim fazer um vídeo que estão me pedindo muito, e é um assunto, assim, que eu gostaria de falar sobre, mas que me dá um nervoso um pouco grande, mas eu vou fazer mesmo assim. E mesmo, tipo assim, eu tenho psicóloga daqui a pouco. Esse vídeo vai ter que ser no máximo de 35 minutos, porque depois eu tenho psicóloga. O que é ótimo, na verdade, porque o assunto aqui vai me dar uns gatilhos, então é bom que eu já vou direto pra psicóloga, né? O assunto, caso você não tenha lido o título, é sobre faculdade. Eu já falei pra vocês várias vezes que eu cometi muitos erros na minha faculdade. Muitos mesmo. E eu faria qualquer coisa pra poder voltar e ajeitar esses erros e, tipo, resolver. Tá ligado? Resolver o que eu fiz e fazer melhor da próxima vez. Só que eu não tenho essa chance, então eu vim transmitir todo o meu conhecimento pra vocês. Eu errei muito na faculdade por vários motivos, então eu vou contar pra vocês ano a ano, e depois eu vou dar algumas dicas em específico, e depois eu vou dar algumas dicas que as minhas amigas também estão dando aqui, que estão compartilhando com vocês. Pra quem não sabe, eu faço Relações Internacionais na Unifesp Federal de São Paulo, no campus Osasco. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então eu precisei mudar de estado pra fazer faculdade. Só que eu entrei na faculdade depois de um ano de cursinho. O meu sonho desde o nono ano do fundamental era fazer USP, e eu não passei no meu terceiro ano do ensino médio, então eu fiz mais um ano de cursinho. Esse meu um ano de cursinho foi durante a pandemia, foi em 2020. E mais uma vez eu não passei na USP. E eu já disse várias vezes, eu não vou contar toda a história, mas eu já disse várias vezes que essa foi a melhor coisa que me aconteceu, foi eu não ter passado na USP. Porque eu não acho que eu teria sido feliz se eu tivesse ido pra USP. Eu acabei indo pra Unifesp, que era o meu plano B, que é a Federal de São Paulo, e foi a melhor coisa que me aconteceu. Só que o problema começa no ano que eu entrei na faculdade, que era 2021, e a gente estava em EAD. Eu não sabia o que fazer, e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu até tentei me concentrar na faculdade, eu até tentei focar naquilo ali, só que vocês sabem como que era a pandemia. 2021 foi um ano bem pior pra mim, no sentido... No pessoal mesmo, em relação à Covid, eu tive perdas na minha família, enfim. Em 2020 eu não tive tanto assim, 2021 foi um ano mais pesado. E também foi o ano em que eu comecei a escrever e produzir conteúdo. Porque foi a forma que eu encontrei pra lidar com tudo aquilo, foi começar a escrever. Então, foi um ano que eu comecei a faculdade, tava no EAD, eu não conseguia prestar atenção em nenhuma aula, nenhuma das minhas amigas conseguia prestar atenção em nenhuma aula, então eu meio que me justifiquei a partir disso, sabe? Tipo, se ninguém tá conseguindo prestar atenção, por que eu tô me cobrando tanto pra fazer uma coisa que é tão difícil? Porque, gente, a aula em AD tava um caos, os professores não sabiam o que fazer. Aí tinha professor que dava, 4 horas de aula seguida no EAD, simplesmente não tem como, sabe? Mas o que eu devia ter feito é que eu devia ter aproveitado mais esse cenário de AD. Então, o que eu devia ter feito? Adiantado o máximo possível de coisa. O que eu devia ter feito era ter pego eletiva pra cacete. Eu não peguei nenhuma eletiva no meu primeiro semestre, no meu primeiro e no meu segundo semestre. E aí tá a primeira dica já. Se você conseguir adiantar as eletivas nos primeiros semestres, é a melhor coisa que você faz. Lembrando que eu faço uma faculdade de humanas, eu faço Relações Internacionais. Então, pode ser que o seu curso não pareça tanto com o meu. Por exemplo, a minha melhor amiga tá fazendo medicina, eu dei um monte de dica pra ela e nenhuma das dicas serviu, porque medicina é um curso muito diferente. Então eu tô aqui falando mais pro pessoal da humanas e que tá fazendo, às vezes, licenciatura, enfim. Se você conseguir fazer as eletivas, tipo assim, pegar uma eletiva por semestre, e se forem 5, que nem é na minha, você consegue terminar rápido. Não seja que nem eu, que eu tô indo pro meu último semestre, e eu estou devendo 2 eletivas. Isso é muita coisa para um último semestre. Graças a Deus eu já fiz meu TCC, mas enfim. Então, o que eu devia ter feito nesse primeiro ano de pandemia, eu devia ter procurado o centro acadêmico, eu devia ter aproveitado as entidades, eu devia ter adiantado matéria, porque, gente, matéria no EAD era qualquer coisa que você passava, ninguém reprovava no EAD, não tinha como reprovar no EAD, tá ligado? Só se você não fizesse nada. Então, se tiver outra pandemia, adianta o máximo possível de matéria. Mas pensa nisso, se planeja pro seu último ano acadêmico não ter nenhuma eletiva, você não estar devendo nenhuma eletiva e não estar devendo nenhuma matéria. Por quê? Vamos lá. No meu segundo ano, foi o ano em que eu entrei na faculdade presencial de verdade, isso foi 2022, e eu mudei pra São Paulo, eu mudei sozinha e eu precisei lidar com muita coisa. Com síndrome do pânico, com a primeira vez que eu tava morando sozinha, morando na minha própria casa, sabe? Então foi um ano muito confuso pra mim e eu sinto que esse é um dos motivos pelos quais eu me perdi. Mas também eu tava dando certo como escritora, eu tava crescendo como criadora de conteúdo e eu botei na minha cabeça que esse estava sendo o meu trabalho.
Então, eu não ia atrás de um estágio, porque eu não ia conseguir fazer tudo. E eu realmente não iria conseguir fazer tudo. Eu não conseguiria estudar, ser dona de casa, fazer um estágio e ser escritora e produtora de conteúdo ao mesmo tempo. Simplesmente não tinha como. Eu teria que abrir mão de alguma coisa. Tipo assim, abrir mão no sentido de fazer menos, de tirar prioridade. Só que a minha prioridade devia ter sido a minha faculdade. Isso é uma coisa que, na época, eu não conseguia entender. E o meu segundo ano, eu tava muito perdida, eu tive muita dificuldade nas matérias, eu tive muita dificuldade em saber o que tava acontecendo dentro da faculdade. E foi um ano perdido, basicamente. Eu não fiz nada, eu só tive aula, basicamente. E eu não fiz uma matéria obrigatória pensando, não, eu vou aproveitar esse tempo livre pra escrever mais, porque eu tenho que priorizar a minha escrita. Aí eu deixo essa matéria obrigatória mais pra frente. Pior coisa que eu já fiz na minha vida, porque eu deixei ela pra muito mais pra frente. Então, pro semestre que vem a gente já tem 2 eletivas, também temos uma matéria obrigatória que eu não fiz. Então aqui já vai 3 matérias. Então, já tem muita coisa acontecendo, né? Eu já perdi um ano inteiro, basicamente. E no terceiro ano, as minhas amigas começaram a fazer muita coisa. Então, minhas amigas começaram a fazer iniciação científica, começaram a passar em estágio, começaram a participar de observatório, de grupos, de laboratório, de entidades, e eu tava parada, falando, gente, mas como que vocês sabem de tanta coisa que tá acontecendo? Porque eu fiquei parada. Eu não tava indo atrás das coisas. Eu não tava procurando saber o que eu tinha de possibilidade. Todo mundo sempre falou, aproveita o máximo do que a faculdade vai trazer pra você. Então, todas as chances, você aproveita. Só que eu achei que essas chances iam chegar em mim. Eu achei que ia chegar alguém falando, Malu, por que você não faz uma iniciação científica esse ano? Malu, por que você não faz isso? Só que as coisas não chegavam, porque eu tinha que ir atrás. E aí eu cheguei no meu terceiro ano e eu percebi que eu não tinha nada no meu currículo, além de 6 meses no centro acadêmico, na parte de comunicação. E eu odiei a experiência no centro acadêmico, tá? Mas eu recomendo vocês participarem, mas daqui a pouco eu explico sobre isso. Então, no meu terceiro ano, meio que eu entrei em pânico, eu vi todo mundo começando estágio. E o terceiro ano, eu consideraria que já é um pouco tarde pra você começar a procurar estágio. Mas eu já volto nesse assunto, eu tô contando a história agora, né? E eu vi todo mundo trabalhando e tal, todo mundo fazendo um monte de coisa. E eu, tipo, em pânico, pensando, cara, o que eu vou fazer depois? 2024 é o meu último ano de formação. Eu tinha que ter pelo menos o começo de um plano. E eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Eu tava muito perdida e eu não tinha feito nada. 3 anos tinham se passado e eu não tinha feito nada dentro da faculdade. E esse pânico meio que aumentou com o tempo. E eu fui atrás de um IC, e aí eu fui com um professor terrível, um professor que não me respondia. E eu perdi meses nisso, tipo assim, insistindo com esse professor não me ajudava. Isso tudo foi em 2023. E eu finalmente tava, tipo, tomando consciência, porque 2022 eu sinto que foi um ano em que eu tava muito perdida ainda, que foi meu primeiro ano morando sozinha. Eu tava começando a entender que, tipo, eu não podia priorizar a minha vida de escritor e de produtor de conteúdo, tá ligado? Apesar de ser isso que eu queria fazer, se alguém me perguntasse, eu largava a faculdade e eu virava escritora pelo resto da minha vida. Só que eu não posso fazer isso. Eu preciso ter um diploma, eu preciso ter uma graduação, eu preciso ter uma perspectiva de futuro. Porque, infelizmente, escritor não se sustenta no Brasil. Não tem como se sustentar sendo escritor. Sinto muito avisar se você quer ser escritor, mas não tem como, só se você for muito, muito, muito best-seller e olhe lá. Então, as coisas começaram a acontecer agora em 2024, porque eu comecei a correr muito atrás. Então, atrás do prejuízo, né? Então, esse ano eu fui atrás de um IC oficialmente, só que não daria tempo, porque eu vou me formar esse ano. E as bolsas de IC você tem que ter pelo menos 12 meses pela frente, né? Então, eu acabei transformando esse IC em um artigo que eu vou publicar com o meu professor. Eu entrei no Observatório de Forças Armadas, e aí eu comecei a ser redatora de um informe, né? Eu me inscrevi num congresso, eu comecei a me preparar para o meu mestrado. Eu finalmente decidi o que eu queria fazer com a minha vida, que é fazer um mestrado e posteriormente um doutorado e então me tornar professora universitária, né? Só que assim, se eu falasse, eu quero sair da faculdade e ir direto trabalhar, tipo assim, seria muito mais difícil, muito mais difícil. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma experiência, gente, eu não tenho currículo. E é isso que me deixou um pouco em pânico em 2023, porque eu percebi que eu não tinha currículo, que assim que eu saísse da minha graduação, se eu continuasse do jeito que tava, eu não ia conseguir fazer nada. Então agora, finalmente, em 2024, eu andei pra frente, eu tenho mais noção, só que eu tô fudida pro semestre que vem. Porque semestre que vem eu tenho a matéria que eu deixei passar, eu tenho 2 eletivas, eu tenho uma matéria que eu reprovei e
mais uma matéria obrigatória. Sem contar o TCC2 e atividades complementares, que são matérias que não tem aula. Então eu vou ter 7 matérias no total. Então eu errei muito na faculdade e isso me ferrou, principalmente agora no último semestre, que é o semestre mais tenso de todos. Porque você tá contemplando a vida de desempregado, né? Porque se você terminar a faculdade e você não tiver um emprego, você não estuda, você não trabalha. Você é um desempregado, você é um encostado, basicamente, né? Então é o maior desespero da vida de todo jovem. Uma das coisas que me acalma, na verdade, de tudo isso é saber que todo mundo tá passando pela mesma coisa. Então, se eu trago esse assunto pra qualquer amiga minha da faculdade, ela vai entrar em pânico também. Se eu falar, o que você quer fazer depois da faculdade? Ela vai travar, ela vai querer me matar, tá ligado? Então, eu sei que todo mundo passa por isso. E isso me traz um pouco de tranquilidade. De saber que eu não sou a única que tá se sentindo uma imprestável. Eu não sou a única que sente que não fez nada. Eu não sou a única que sente que desperdiçou a vida. Então, vamos lá. Dica número 1 seria sobre as matérias. Pensa nos seus 2 primeiros anos como os anos mais tranquilos, tá? Então, são os anos em que você pode se esforçar mais. São anos em que você pode exigir mais de si mesmo. Então, pega mais eletiva. Se você conseguir adiantar alguma matéria, se você achar que dá pra adiantar uma matéria sem pesar muito pra você, adianta também, sabe? Pensa que é um ano, que são os 2 primeiros anos pra você ir sentindo a faculdade, e os 2 primeiros anos são pra você pensar no seu eu do futuro, no seu eu do 3º e 4º ano. Então adianta matéria se você achar que tem espaço, pegue eletiva, vai atrás de centro acadêmico, experimenta o diretório acadêmico, conheça as entidades, aproveita os primeiros semestres pra conhecer a faculdade e não espere que as oportunidades cheguem pra você, que nem eu fiz. Vai atrás delas. Lê todos os e-mails de comunicação da sua faculdade, porque sempre vem muita coisa. Segue o seu centro acadêmico, segue o diretório acadêmico, fica atento para as oportunidades que elas vão chegando. Entre em grupos de estudos, entre em projetos de extensão, aproveita para conhecer a faculdade. E é muito importante também, faça amizade com os professores. Ok, talvez a palavra certa não seja amizade, mas é sempre bom você ter um professor ali que você tem mais proximidade. Normalmente vai ser de alguma matéria que você se identifica. E é esse professor que vai te mandar a oportunidade de algum grupo de estudo, é esse professor que vai te escrever uma carta de recomendação daqui pra frente, é esse professor que vai te falar de palestra, que vai te falar de oportunidades, basicamente. Então isso é muito importante. Ah, aliás, se você sentir nos 2 primeiros anos que você não tá gostando da faculdade, calma, com muita calma, que é normal. Todo mundo odeia faculdade no começo, todo mundo vê aquelas matérias introdutórias e fala, meu Deus, por que eu escolhi esse curso? Eu nunca vou ser feliz fazendo esse curso. Isso é completamente normal. Matéria introdutória é sempre um cu. Confia em mim, é sempre o cu. Você não vai gostar da faculdade nesse começo, então por isso que é importante, é interessante você se envolver em outras coisas, pra única coisa que você faz na faculdade não seja só ter aula. Eu tinha até um professor que falava, tipo assim, mano, se você tá indo pra faculdade, tem aula e vai embora, e a única coisa que você faz, tem alguma coisa errada. E é isso que eu fiz por 4 anos. Então aproveita esses primeiros semestres que são mais tranquilos pra você também entender o que você gosta, o que você não gosta, participa lá do seu centro acadêmico, faz isso, faz aquilo. E já começa, agora eu estou falando mais o que eu teria feito, já começa a pensar em produção científica. Se você tiver interesse de fazer uma iniciação científica, o 2º ano é o ano certo, tá? Porque você já tem 1 ano de bagagem, você já conhece os professores, você já conhece um pouco mais das áreas, e aí você pode começar a sua IC no começo do 2º ano. Enquanto você estuda, enquanto você lê os textos, enfim, com certeza vai ter aquele assunto que te deixa mais interessado, que te deixa mais animado e que você fica com uma pulguinha atrás da orelha. E é esse assunto que você pode levar para um professor daquela aula, e falar, professor, me interessei muito, por exemplo, pelas eleições na Venezuela. Eu queria estudar mais sobre isso. O que você acha da gente fazer uma iniciação científica nesse tema? E ele vai falar, pô, muito legal. E aí você pergunta, o que você acha que ficaria interessante? Qual tema você acha que ficaria interessante? Qual recorte de tema ficaria mais legal pra gente fazer? Ele vai te dar algumas opções, você escolhe uma e vocês fazem juntos durante o seu 2º ano. Muito maneiro. E eu diria que o 2º ano, a metade do 2º ano é o tempo de você começar a procurar estágio. Eu, Malu, se eu voltasse no tempo, provavelmente começaria a mandar currículo na metade do 1º ano, sendo muito honesta. Mas eu acho que o tempo certo é a partir do 2º, na metade do 2º pra frente. Não deixa chegar no 3º ano pra começar a mandar currículo, tá? Na minha faculdade, estágio não é obrigatório. Só que eu realmente acho que estágio é muito importante, principalmente se você quer trabalhar depois da faculdade. Porque ele vai te dar uma perspectiva completamente diferente do seu curso, uma perspectiva completamente diferente do mundo à sua volta. E vai te garantir habilidades que vão pro seu currículo também. Então, às vezes, no estágio, você desenvolve Excel avançado, você desenvolve alguma linguagem de programação, você
descobre que você é um ótimo líder, ou você descobre que você é melhor trabalhando em grupos, enfim. Eu acho que estágio é muito importante e eu me arrependo muito de não ter feito. Hoje em dia eu não tenho mais tempo de fazer um estágio, porque como eu me formo em fevereiro, normalmente os estágios eles pedem pelo menos 1 ano a mais de graduação. E não se limite a um estágio só, viu? Às vezes, se você pegar um estágio no começo da sua faculdade, vale a pena você trocar. Até a Ark, vocês sabem a Arkelana Livros? Ela é uma escritora, ela fez estágio na Editora Planeta e fez estágio na Amazon também. São 2 estágios que ela trabalhou com coisas diferentes, só que isso já garante um currículo fenomenal pra ela. Lógico que você pode ficar em um estágio só, às vezes você dá sorte, você consegue um estágio no seu 2º ano da faculdade, você fica nesse estágio até o final e efetivado você sai trabalhando. Não tem uma regra certa, não tem a coisa certa a se fazer. Tudo isso daqui são dicas com base na minha vivência. Mas eu diria pra você considerar muito a possibilidade de um estágio e não comer barriga. Começa a mandar currículo desde cedo. Já tratamos, então, de matérias, já tratamos de fazer amizade com alguns professores, já tratamos de estágio, já tratamos de iniciação científica. Uma coisa que eu recomendaria muito pra vocês é ir atrás desses projetos que não são entidades, não são centros acadêmicos, diretórios, são projetos que nem o Observatório de Forças Armadas que eu participo, que são projetos de pesquisa. Muitos professores têm desses e justamente se você fizer amizade com alguns professores certos, eles podem te chamar. Então, esse observatório, ele pesa muito na minha aplicação para o mestrado, porque ele é um observatório, ele é um trabalho que eu estou exercendo de pesquisa. Eu acho muito importante você ter experiência em todos os campos durante a sua faculdade. Aproveita esses 4 anos, nunca fica um semestre inteiro sem fazer nada, sabe? Só tendo aula. Nem que seja uma coisa pequenininha, tipo assim, Malu, não consegui estágio, não tô fazendo IC, não tô fazendo nada, mas eu também tô com muita matéria, não quero ter muita pressão. Pô, dá pra você fazer alguma coisinha, dá pra você fazer algum projeto de extensão, alguma coisa que não toma muito o seu tempo, enfim, eu acho importante. Vocês podem discordar nessa parte, mas é que eu realmente fiquei um pouco traumatizada demais de não ter feito nada na minha faculdade, então eu digo, mano, faz tudo que der. Mas também, aprenda a selecionar. Esses 2 primeiros anos vão te dizer se você serve para diretório acadêmico, se você serve para pesquisa, se você serve para tal área, se você serve para outra. Então, se você começa no seu centro acadêmico no primeiro semestre, você percebe que achou aquilo ali um saco. Pô, você não vai entrar no diretório acadêmico no próximo, porque você já viu que aquilo não serve pra você. Aí você entrou num observatório no 2º semestre, que é só de pesquisa, e você se apaixonou. Você vai abandonar esse observatório no próximo semestre pra poder fazer parte de alguma entidade, de alguma coisa que você vai ter que trabalhar, ao invés de investir na pesquisa, que é o que você gostou, e fazer uma iniciação científica, procurar outros projetos de pesquisa. Você vai entendendo, você vai sentindo ali o que combina mais com você. Mas por isso que é importante você experimentar. Eu sei que eu tenho mais dicas, só que eu não tô lembrada. Vamos pras dicas dos universitários, literalmente, que são as minhas amigas. E conforme elas forem falando, eu também devo lembrar outras minhas, né? Vamos lá. Primeiro temos aproveitar os primeiros semestres para conhecer as entidades, que é o que eu já falei aqui várias vezes pra vocês, né? Temos também não entre. Eu acho que é uma boa dica. Se tiver outra pandemia, antecipa todas as matérias, que nem eu já disse também. Se você tiver uma situação de calamidade global, use isso a seu favor. Se você tem vontade de fazer iniciação científica e estagiar, faça um plano em que essas 2 coisas não aconteçam ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Por isso que eu digo, se você for começar uma iniciação científica no 2º ano, comece a mandar currículo para estágio na metade do 2º ano. Porque aí você vai estar no final da sua iniciação científica e vai estar ali enviando seu currículo, fazendo entrevista, enfim. Então vai ser um pouquinho mais tranquilo. Ah, uma questão, muitos estágios exigem que você troque o seu período, né? Então, tipo assim, às vezes você tem que trabalhar 6 horas e você só consegue ter aula no noturno. Então, verifica isso com seus veteranos antes, porque muitos veteranos falaram pra mim que era muito melhor se inscrever desde o começo no noturno, porque é possível perder algumas oportunidades de estágio porque você faz aula no integral. Só que isso vai de faculdade para faculdade, vai de coordenador de curso para coordenador de curso. Minhas amigas tiveram vários problemas com isso, na verdade. Foi todo um caos, tá? Foi todo um caos. Só que foi resolvido, a gente conseguiu resolver, elas conseguiram resolver. Só que eu acho interessante perguntar como que é essa questão do estágio e do turno de aula para os seus veteranos. Se aproxime de pelo menos um professor, nem que seja durante as aulas, para conseguir cartas de recomendação. Acho isso muito importante, que nem eu falei para vocês, não apenas cartas de recomendação, mas ele vai te trazer oportunidades. Então, olha, tô começando um observatório, tô começando um projeto de pesquisa, o que você acha? Quer participar comigo?
Então, é o professor que você vai chamar pra fazer IC, é o professor que você vai chamar quando você tiver com alguma dúvida sobre o seu projeto de mestrado. Você vai chamar esse professor e falar, professor, eu tô fazendo o meu TCC, o meu projeto de mestrado, nessa mesma área que o senhor dá aula. O senhor consegue me ajudar? O senhor pode me orientar? Enfim. Se esforcem em fazer bons amigos durante a faculdade. Muitas vezes eles vão te salvar em alguma matéria e muitos vão ser seus futuros colegas de trabalho. Isso é muito maneiro, inclusive, porque eu fiquei muito perdida, só que eu estaria 1 bizilhão de vezes mais perdida se não fossem as minhas amigas me ajudando. Então, faça amizade com as pessoas certas, tá? Eu fiz amizade com pessoas erradas no começo da faculdade também. Pessoas que não tinham nenhum senso de futuro, não tinham nenhuma pretensão, não tinham nenhuma vontade de crescer dentro da faculdade. E isso também não me ajudou, sabe? Isso definitivamente não me ajudou. Então, faça amizade com as pessoas certas. Faça amizade com pessoas que também vão te ajudar a crescer, porque ninguém cresce sozinho. Se afaste de todos os homens que moram em república e fazem parte da Atlética. Essa parte eu concordo, não preciso nem acrescentar. E se você é caloura, presta atenção, muito cuidado com homem de atlética. Muito cuidado, porque esses moleques que estão na faculdade faz 7 anos e fazem amizade com caloura, todos eles são esquisitos e eles vão tirar vantagem de você. Eles vão querer se aproveitar do fato que você é uma calorinha e ele é um homem bem mais velho que faz parte da atlética e que consegue te ajudar, tipo, a comprar ingresso pra festas de um jeito mais barato, tá ligado? Toma muito cuidado com esse tipo de homem. Faz uma pasta, esse daqui eu dei essa dica pra minha irmã, inclusive. Faça uma pasta com todos os certificados que comprovam suas horas complementares. Desde o primeiro semestre, abre uma pasta no Drive e coloca lá certificados. Toda vez que você receber um certificado, seja de congresso, seja de palestra, seja de qualquer coisa, você bota lá dentro. E se for possível, você já muda o nome do certificado pro mês e ano que ele aconteceu. E quantas horas. Então, tipo assim, agosto de 2024, 30 horas. Eu acho isso vai te ajudar muito. Se entrar numa faculdade pública, evite carne de panela e ovo no bandejão. Eu ainda vou acrescentar porco, tá? Essa daqui é importante. Não adiante matérias de semestres que estão muito para frente. Você não vai entender nada e não vai se formar antes por isso. Então, quando eu digo pra adiantar a matéria, eu quero dizer, tipo assim, você tá no primeiro semestre, às vezes pegar uma do terceiro ou alguma introdutória, sabe? Então, tipo assim, se às vezes você tem introdução à teoria política no terceiro semestre, às vezes dá pra você pegar dá pra adiantar o semestre, enfim. Isso aí você tem que tomar cuidado. Não adianta você querer pegar uma matéria que tem no sexto, sétimo semestre se você tá no segundo, entendeu? Estude com antecedência pra não surtar durante uma semana com 1000 entregas diferentes. Isso é muito importante. Em 2022, eu tinha um pacto comigo mesmo que todo sábado eu fazia um trabalho. Então, independente pra quando era esse trabalho, todo sábado eu fazia um trabalho. E isso me ajudou muito. Hoje em dia eu não tenho mais tanto trabalho pra entregar. E todos que eu tenho são em grupo, então eu não consigo mais fazer isso. Só que nessa época eu tinha muito trabalho individual. Então, como eu fazia todo sábado eu fazia um trabalho, minha irmã acabou de me mandar mensagem aqui, que ela passou na autoescola, eu me perdi, fiquei feliz por ela. Mas enfim, me perdi completamente. Enfim, como todo sábado eu fazia um trabalho, eu me adiantei muito, me ajudou muito. Não se limite às eletivas do seu curso. Às vezes as opções são péssimas e outros cursos oferecem opções legais. Isso é muito interessante também. Se você tiver essa oportunidade, dá uma olhada nas eletivas e nas obrigatórias de outros cursos, porque às vezes você consegue puxar as obrigatórias como eletivas e fica interessante pra você também. Porque às vezes, por exemplo, você faz relações internacionais, mas você quer fazer uma pós que é mais voltada pra economia. Você consegue puxar matérias de economia e já ir matando essas matérias, e já ir aproveitando essas matérias. Isso é bem legal também, se sua faculdade te der essa possibilidade, eu indicaria aproveitar. Participe como voluntário de grandes eventos da faculdade, você vai conhecer muita gente e histórias legais, isso é muito maneiro. Networking, gente, dentro do meio acadêmico é extremamente importante. Então, descubra, tipo assim, você sabe que vai ter a gente teve recentemente Semana de Estudos de Defesa, alguma coisa assim, e essa minha amiga que inclusive deu essa dica, participou como voluntária. E não apenas ela conheceu muita gente, como ela conseguiu participar, ela teve horas complementares, ela consegue colocar isso no currículo, ela conheceu muita gente legal, ela fez conexões, isso é muito importante. Não se sinta inferior por não saber alguma coisa, a verdade é que ninguém sabe nada. Isso é verdade, ninguém sabe nada, todo mundo se sente burro pra caralho na faculdade. É impossível você entrar na faculdade e não chorar pelo menos uma vez, porque você se sente burro, incapaz e pior do que os outros. Aproveite as festas insalubres com seus amigos de verdade. Eu recomendo muito. Gente, tipo assim, às vezes festa não é pra você.
Às vezes realmente não é. Eu indicaria testar uma. Sabe a minha amiga Amanda, que já fez o podcast comigo? Ela foi em uma outra festa. Ela falou até que o orçamento dela é R$60 por ano. Então ela tá disposta a ir em uma festa por ano, se for até R$60. Ela foi, odiou e acabou, tá ligado? De vez em quando ela até aceita ir em uma ou outra. Eu gosto muito de festas da faculdade e eu comecei a aproveitar muito mais depois que eu escolhi os amigos certos. Inclusive, lembra aqueles amigos complicados que eu fiz no começo da faculdade? Ir pra festa com eles não era tão legal quanto ir com as minhas amigas hoje em dia, porque a gente consegue aproveitar muito, mesmo sendo extremamente insalubre. Normalmente as festas da minha faculdade são embaixo de um viaduto. Caso você esteja em uma universidade pública cuja grade é flexível, não precisa ficar com a ideia fixa de se formar em 4 anos ou no tempo ideal do curso. Você não é vagabundo, a vida vai acontecendo. Isso eu acho que é o perfeito pra gente finalizar. Eu botei muito na minha cabeça que eu precisava me formar em 4 anos por algumas questões pessoais que aconteceram ano passado, em 2023. Então eu decidi que eu precisava me formar em 2024. Essas questões pessoais se resolveram e novas questões surgiram recentemente, nesses últimos meses. E eu não sei mais se eu vou conseguir me formar ainda esse ano ou não. Só que eu coloquei muito essa pressão em cima de mim e a pressão não é nem necessariamente tipo assim, eu tenho muita matéria no último semestre, eu tenho que fazer meu TCC. A pressão é, o que eu vou fazer ano que vem? Ano que vem eu não vou estar estudando, eu não vou estar trabalhando, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso me sustentar sozinho, completamente? Eu saí da faculdade, eu já preciso ser capaz de pagar o meu aluguel sozinho, sabe? É um desespero muito grande. Então, não façam que nem eu, conversem com seus pais, com seus responsáveis, conversem sobre a possibilidade de você atrasar um pouco a sua faculdade. Então, explica o que tá acontecendo, conversa de verdade, fala ali os seus planos pro futuro com os seus pais, porque às vezes vai valer muito mais a pena, vai ser um período muito mais tranquilo pra você se você atrasar a sua faculdade. Sobre o TCC, meu pai, eu lembro até hoje, no dia que eu passei na faculdade, meu pai falou, já começa a pensar no seu TCC, hein, Maria Luísa? E eu falei, pai, você tá maluco? Você tá maluco? Falta 4 anos pra precisar entregar meu TCC. Ele meio que tava certo. Tipo assim, eu já devia ter começado a pensar, não necessariamente no meu TCC, mas em quais áreas eu tenho interesse, quais áreas me dão vontade de pesquisar. Porque TCC, você vai passar muito tempo estudando o mesmo assunto e você vai querer morrer, e não importa o quanto você ama esse assunto, você vai querer jogar tudo pela janela, tá ligado? Então, se você desde o primeiro semestre já estiver com uma mente de tipo assim, eu preciso descobrir o que nessa faculdade, o que nesse curso me atrai, qual linha de pesquisa me atrai, que tema me atrai, se você já tiver com essa mente desde o primeiro semestre, vai ficar muito, 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 muito mais fácil lá pro final do seu curso pra você escolher o seu TCC. E pra isso que serve também a iniciação científica, porque às vezes você ama muito um tema, você acha que você ama muito um tema, aí você vai fazer a iniciação científica e você descobre que você odeia muito ele. Então dá tempo, você termina a sua iniciação científica, tipo assim, no ódio mesmo, e dá tempo de você mudar de ideia pro seu TCC. Basicamente, essas são minhas dicas, gente. Eu acho que vocês têm que aproveitar ao máximo. Aproveitem as oportunidades, não que a vida traz pra você, mas que você corre atrás pra saber. Entendeu? Você tem que ir atrás, você tem que ser ativo, você tem que ser proativo na faculdade, porque ninguém vai chegar em você falando, olha aqui essa oportunidade de estágio que eu encontrei pra você, você não quer se candidatar? Não, você que vai ter que encontrar essa oportunidade de estágio, entendeu? Então conversa muito com os seus veteranos, isso é uma coisa que foi um problema pra mim, porque eu queria ter tido um veterano pra me ajudar. Eu tinha alguns amigos que eram veteranos, mas nenhum deles eu senti tanta liberdade. Por isso, inclusive, que eu queria muito que os meus calouros conversassem mais comigo. Eu já participei algumas vezes daquele Adote um Bicho e tal, só que meus calouros, eles que eu já tive, nenhum deles estava tão animado de conversar comigo, né? Só que eu tenho muita dica pra dar, gente, eu tenho muita coisa pra falar, entendeu? Por isso que eu tô gravando esse vídeo, inclusive. Eu queria muito que os meus calouros, tipo, me aproveitassem, sabe? Porque eu tenho muita sabedoria de vida pra trazer e eu não tinha um veterano pra me ajudar. Porque se eu tivesse um veterano pra falar tudo isso que eu falei aqui pra vocês, nossa, minha vida tava muito feita. Minha vida, tipo assim, seria outra hoje em dia. Mas no fim, gente, tá acabando o ano, tá acabando 2024, eu tô me formando. A que custo, né? Mas eu tô me formando, eu estou feliz com a minha vida, eu estou feliz com as minhas possibilidades pro ano que vem, eu tenho algumas diferentes possibilidades pro ano que vem, então eu estou feliz com todas elas. Então, vamos ver, né? Não dá pra voltar no tempo, mas eu tenho como dar dicas e ajudar outras pessoas pra não cometerem os mesmos erros que eu. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês sentirem que faltou alguma coisa, que faltou eu falar alguma coisa, deixem aqui nos comentários. Faço questão de aparecer aqui e responder todas, beleza? Beijinhos, espero que tenham gostado.